Na terceira parte sobre a solidão dentro do casamento, eu converso com você sobre uma outra situação muito recorrente nas famílias dos dias de hoje. São as palavras que machucam a alma. Aqui eu quero trazer uma reflexão sobre a comunicação não violenta, tão fundamental dentro das relações humanas. Como identificar e sobreviver à comunicação que muitas vezes fere, machuca o outro dentro da própria casa, num contexto de família. Algumas mulheres não sangram por fora, mas vivem emocionalmente feridas por palavras repetidas todos os dias. Existe um ditado antigo que fala: água mole em terra dura, tanto bate até que fura. Tantas vezes repetindo a mesma expressão, a mesma palavra, a mulher acaba acreditando que ela realmente é um fracasso, que ela está passando por uma fase difícil, porque ela é muito frágil e assim por diante. Muitas vezes os companheiros, os maridos, acabam estigmatizando suas esposas e elas, caladas, acabam sofrendo sozinhas. Nem toda violência levanta a voz. Existe uma forma de violência que não altera a voz, mas é uma violência muito sutil, porque ela usa de palavras, às vezes de atitudes, como a indiferença, para ferir o outro, para ferir a mulher. Algumas palavras, elas entram pela ironia. Sabe aquela ironia, aquele sarcasmo que às vezes acontece na relação de casal, que pode às vezes acontecer, na verdade não deve, mas nesse contexto de uma comunicação violenta, o sarcasmo, a ironia é uma estratégia que muitos homens usam para ferir as suas esposas, o que é completamente errado e desaconselhável e arrebenta com a saúde emocional da mulher. Outras vezes é o desprezo, a crítica constante à pessoa da companheira, à pessoa da esposa. Outras vezes pela invalidação do que ela sente. O mundo feminino, ele é bem diferente do mundo masculino. Quem entende um pouco da psicologia da mulher pode acolher essas minhas palavras com muita leveza e com muita compreensão, porque o mundo masculino é diferente do mundo masculino. A forma com que nós entendemos a vida, com que nós nos relacionamos, é realmente diferente. E existem casamentos em que não há agressão física, não existe, mas existe uma linguagem que encolhe, que humilha, que confunde e que adoece. Quantas pessoas eu já atendi que apresentaram contextos assim? A palavra tem força. A palavra que a nossa boca pronuncia, ela tem muito poder para construir, para destruir, para plantar, mas também para devastar. O poder está justamente em nossas mãos de decidir que tipo de comunicação eu vou usar para que a minha família, a minha casa, o meu lar seja cuidado, né? Nosso lar precisa ser cuidado. E se eu não cuido, o meu lar, a minha família, se destrói, ela fica arrasada. A comunicação não violenta, aliás, a comunicação violenta não machuca apenas no instante da fala, naquele momento que a pessoa falou, feriu a outra profundamente no coração, mas é uma fala, é uma palavra que permanece. Eu já encontrei mulheres que, no relato do consultório, elas mencionam guardar palavras de 10 anos, 20, 30, 40 anos, que nunca saíram do seu coração. São palavras que machucaram, frases usadas pelos companheiros, pelos maridos, que as feriram completamente e elas se fecharam, sabe? O ferimento interno do coração produz fechamento e isso vai devagar, tornando aquela convivência muito difícil, estéril, chegando mesmo até a indiferença.
E essa palavra, ela fica reverberando, ela fica sendo repetida, ela vai e vem de tempos em tempos, ou diariamente, ou semanalmente, dentro do coração da mulher. E dessa maneira, essas palavras duras que machucaram, elas desorganizam a sua confiança, a sua espontaneidade e também a sua segurança emocional. Veja só o poder de uma palavra. Quando a mulher está muito sensível e frágil, porque ela passou por uma situação traumática muito devastadora, passou por uma situação difícil com algum filho, passou uma situação difícil, às vezes financeiramente ou profissionalmente, ela quer ser amparada, ela quer ser escutada, ela quer ser ouvida. Às vezes, mais do que falar, ela quer ser escutada, né? Você que a escuta, você que a ouve, você já está prestando uma grande caridade, um grande serviço, ouvindo-a com atenção. Aquela escuta ativa, atenta e inteira. Isso é fundamental. Quando a mulher está num contexto de comunicação violenta, ou seja, a violência das palavras a machucam cotidianamente, ela tende a ficar mais calada, mais retraída, mais fechadinha, mais voltada para dentro de si mesma, como que querendo se proteger, porque ela fica muito insegura de expor seu pensamento, fazer pedidos ou enfim, se comunicar. Então, a sua postura muitas vezes é de se fechar, de se encolher, e ela começa a adoecer em silêncio. As pessoas acham que está tudo bem, porque no mundo para fora parece estar bem, mas lá dentro, lá no fundo da alma, ela chora, ela está doente, ela está triste, ela está com uma grande amargura no coração. Pessoas nessa situação precisam muito de serem acompanhadas, de se tratar em terapia, de serem ajudadas. É um grande erro pensar que sozinha você, mulher, consegue dar conta. Você pode até acreditar que dá, mas com o passar do tempo, essas dores emocionais causadas pela força, pelo poder da palavra negativa que te feriu, te machucou, o preço dessa conta ele vai chegar. Mas você não precisa esperar ele chegar. Você pode se cuidar, se tratar em terapia. E se a situação estiver extremamente lacerante, dolorosa e muito ruim, vai ser muito importante também a ajuda de um psiquiatra para que, com a medicação, te ajude a regular, as emoções para você fazer terapia e fazer um acompanhamento e te tirar dessa situação e voltar de novo à vida e à saúde. Num contexto de comunicação violenta, muitas vezes a mulher começa a medir as palavras, revisar as frases, prever as reações e de se defender antes mesmo de falar. Imagina um contexto desse. É um contexto muito ruim, triste, difícil, porque a pessoa vai deixando de ser ela mesma. Ela vai perdendo a sua espontaneidade, a liberdade das palavras, ela começa a se controlar demais. E nesse autocontrole, ela vai ficando bastante diferente daquela mulher antes de ser magoada, ferida e machucada pelas palavras duras, tantas vezes dirigidas a ela por parte de seus companheiros, de seus maridos. Quando uma mulher precisa ter medo da linguagem dentro do próprio casamento, a alma deixa de repousar. Está aqui um ambiente extremamente favorável para desenvolver ansiedade, pânico, e olha que nos atendimentos é muito fácil de identificar pessoas nessa situação. Pânico e ansiedade causados pelo marido, pelo companheiro. O modo como ele age, a insegurança que ele tem, a aspereza com que ele trata as pessoas dentro desse contexto de família, filhos, filhas, enfim. É um ambiente que vai adoecendo as pessoas. Uma pessoa ferida fere outras. Uma pessoa que está bem, ela espalha luz, espalha vida, harmonia, entendimento entre todos.
Mas se uma pessoa está doente emocionalmente, ela também adoece outras pessoas. A invalidação emocional é uma das formas mais cruéis de violência. Pare bem nessa frase. A invalidação emocional é uma das formas mais cruéis de violência. A mulher expressa dor e ouve que exagera, que entendeu errado, que distorce tudo, que é sensível demais, que está fazendo drama. Quantas vezes as mulheres escutam isso? Elas escutam, você é muito dramático, você está errado, não é assim como você entendeu, você é sensível demais, você é muito dolorosa demais. E a longo prazo, isso não vai gerar apenas tristeza, mas começa a gerar dúvida sobre a sua própria percepção, ou sobre a percepção que a mulher tem de si mesma. Então, veja só o cuidado que precisamos ter na comunicação dentro da nossa própria casa. Marido e mulher precisam aprender a comunicação direta, comunicação caridosa, aprender a se perdoar mutuamente, aprender a se compreender, respeitar o tempo do outro, a liberdade do outro também. Então, a comunicação violenta é tudo de ruim, é tudo de mal para uma relação, para que ela seja saudável. Muito ruim. Em alguns casos, a violência verbal, ela se torna manipulação da própria realidade. O parceiro nega o que disse, muda as versões, inverte culpas, faz a mulher se sentir confusa e usa essa confusão como prova de que o problema está nela. Muitas vezes os maridos possuem, às vezes, uma imaturidade emocional e estão congelados numa outra época da vida, às vezes na adolescência, na infância, eles amadureceram cronologicamente, têm idade, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, mas a idade emocional ela está muito lá atrás e acaba produzindo bastante sofrimento, porque a postura do adulto em equilíbrio e maduro, ele é uma postura saudável, positiva e boa. Mas pessoas em estado de desarticulação e desequilíbrio acabam adoecendo a pessoa da mulher, né? A mulher começa a se sentir confusa e nessa confusão ela acaba adoecendo, sentindo-se muito mal. Esse processo, essa situação confusa de dor, de ataques e de frases duras, acaba causando um processo de destruição da autoconfiança emocional da mulher e pode produzir muita ansiedade, vergonha, uma hipervigilância, uma profunda exaustão psíquica. Como que uma mulher dessa consegue dormir e ficar em paz? Ela não consegue. Ela fica vigilante 24 horas. O seu sono vai embora, precisa de medicação para dormir, não consegue viver direito o seu dia, fica muito tensa e facilmente irritável. Quando se você está nessa situação, é preciso pedir ajuda, buscar ajuda em terapia o quanto antes você puder. Não demore, a terapia vai te ajudar muito, primeiro a se conhecer bem, a reestruturar as suas emoções na sua profundidade e vai te devolver de novo a vida. E vale a pena passar por um caminho terapêutico, porque vai ser uma experiência marcante e muito boa. Respeito não é o prêmio por um bom comportamento. Grave bem essa frase. Respeito não é o prêmio por um bom comportamento. É o mínimo necessário para que um vínculo não se torne um lugar de adoecimento. Então, respeitar o outro é fundamental para que os vínculos sejam bem construídos. Os vínculos não podem ser lugares de adoecimento para ninguém. Ao contrário, a construção de vínculos deve ser o lugar, o espaço para estreitamento de laços e para que a união seja mais sólida e mais consolidada ainda. Impor limites diante da comunicação violenta não é agressividade, mas é proteger. Você, mulher, se você está num contexto de comunicação violenta, se você se sente agredida em sua própria casa, em sua vida,
Coloque limites. Coloque limites para que a sua liberdade, o seu espaço seja respeitado. Aonde termina a liberdade do outro, começa a sua. Respeite, faça respeitar a sua liberdade. É reconhecer que palavras, elas não são pequenas só porque não deixam marcas visíveis. Algumas falas se repetem tanto que passam a morar dentro de você, mulher. E sobreviver a isso exige mais do que paciência, exige lucidez, limite e cuidado com a própria saúde mental. Cuide-se. A pessoa que precisa mais amar você nesta vida é você mesma. Se movimente, se cuide, invista em você. E eu te pergunto, o quanto ao longo de um ano você investiu em você, mulher? Investiu em cuidar do seu visual, em cuidar do seu emocional, da sua saúde física, da sua aparência. O quanto você investe nisso? O quanto você se importa e se prioriza para investir nisso? Pense um pouquinho. E eu vou te deixar aqui algumas perguntas que vai te ajudar a refletir. Como eu saio das conversas mais difíceis? Com clareza ou com muita confusão? Tenho medo da reação do meu marido, do meu companheiro, quando tento me expressar. O que já não posso continuar aceitando na forma como falam comigo? Pense um pouquinho nisso. Existem dores que vão além das palavras. Existem rupturas que não apenas machucam, desorganizam completamente o chão emocional de uma mulher. É aí que entra o impacto de situações muito difíceis que podem, às vezes, levar até mesmo a desmanchar uma relação. Pense um pouquinho nisso. Todo cuidado emocional é muito importante. Faça terapia, que isso vai te ajudar a superar muito essas situações.